3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, terceiro episódio dessa nossa série Evangelho com E maiúsculo. Obrigada a você pela sua sintonia de sempre, pela sua participação de sempre, o seu carinho de sempre, através do vídeo aqui, através do nosso site novotempo.com/contracultura, através da Rádio Novo Tempo, você que nos ouve agora, e também através aí do podcast, você que está correndo, está no ponto de ônibus, está deitado aí na sua cama para dormir, está acordando, enfim, não sei o que você está fazendo, nós estamos aí com você a todo tempo e em qualquer lugar também através do nosso podcast, tá bom? Você pode baixar aí no seu aplicativo no smartphone, um aplicativo de podcast, procurar aí por Contra a Cultura e encontrar aí o nosso canal e assinar totalmente de graça para você ter todos os nossos conteúdos e estudar a Bíblia aqui com a gente, tá bom? E nunca estou só. Tudo bem, Isaac Rezende? Tudo bom, Bianca de Oliveira, prazer estar aqui de novo e ó, coisa vai começar a esquentar, viu? Ai. Começar a pegar fogo em chamas. Eu diria até... Não, apresenta aí a nossa outra, então tá bom. nossa outra parceira. A nossa outra parceira sempre, Maiara. Tudo bem, Maiara? E aí, Bia, tudo certo? Legal que você tá aqui de novo. Sempre timaço aqui do Contra a Cultura. Você ia falar algo e eu te cortei, Zé. Eu ia falar que assim, a coisa tá esquentando tanto que hoje nós prometemos que a treta vai ser sinistra. O Isaac, que tem uma queda pelas tretas. Gosto. O nosso título de hoje do terceiro episódio desta série é Treta Apostólica. Paulo e Pedro em chamas. Ai. Em chamas. Duelo de titãs aqui. Que da hora. A gente vai para Gálatas 2 hoje. Jogos vorazes apostólicos. Exatamente. Jogos vorazes apostólicos. Qual que é o Treta texto aí? apostólica. Gálatas 2, né? A gente vai aí para Gálatas 2. Já cobrimos o capítulo 1 nos dois episódios anteriores. Exatamente. Episódio 1 e 2, nós estudamos aí o capítulo 1 de Gálatas. E hoje, você que está aí escutando a gente, pode pegar a sua Bíblia, acompanhar a gente aí na leitura. Gálatas 2 é o que a gente vai estudar no terceiro e no quarto episódio também, né? Então, na semana que vem, a gente volta ainda em bons trechos aí do capítulo 2 de Gálatas. Bom, acho que já dá pra gente começar. Acho que vamos fazer só um recap rápido aqui, aí você já joga o texto. É exatamente isso. Eu até queria começar assim, o que a gente vai estudar durante esses próximos 25 minutos aí, um resumão do que o nosso guia de estudo trouxe pra gente essa semana, Isaac. Na verdade, eu ia dar recapitulação, não um resumo. Ah, é? Tá bom, pode ser. Ser. Manda ver. Eu não sou a Nayeli faz falta nessas horas. Volta, a gente pode fazer também, rapidamente. Mas a questão é o seguinte, como a gente viu, Paulo aqui nas igrejas da Galácia, ele estava sendo acusado de algumas coisas. Primeiro, que o evangelho, ou seja, a mensagem que ele estava apresentando para as igrejas, não era a mesma que os apóstolos clássicos, né, os grandes apóstolos que estiveram ao pé de Cristo, estavam apresentando. Ou seja, Paulo está pregando uma outra coisa. Uhum. Mas por que Paulo está pregando outra coisa? Porque ele quer fazer assim, a média dele, ele quer ser conhecido, ele quer ser famoso. Correto, aceito. Então ele quer agradar vocês, gentios. Então o que ele está fazendo? Ele está pregando o evangelho água com açúcar. Light, assim. Então, assim, não é que a gente não precise de Cristo para ser salvo, a gente até precisa, mas tem outras coisas que a gente deve fazer também, né? Não basta fazer só isso. Então, Paulo, ele gasta o primeiro capítulo argumentando o quê? Olha, por acaso eu não tinha fama antes? Por acaso eu não era alguém super reconhecido antes para eu precisar agora ficar fazendo média com os outros? E ele vai começar a contar um pouco do teus testemunhos de quem ele era e quem ele se tornou, né? Ou seja, ele vai totalmente na contramão, na contracultura do judaísmo. Ele fala assim, se eu fosse para ser famosinho, se eu fosse para agradar todo mundo, era só eu ficar do jeito que eu já tava. Eu só tô conquistando o quê? Desafeto. E aí ele vai começar a falar o quê? Que aí ele deixa tudo isso e ele vai perseguir um novo ministério agora como apóstolo de Cristo. E ele fala de como ele aprendeu de Cristo e tudo mais. E aí ele vai falar aqui no capítulo 2 o quê? Como agora aconteceu a validação do seu evangelho mediante os outros apóstolos. Então, por favor. Então, por favor, você, Isaac, para me dar o resumão. O resumão? Então vai. Ele jogando as tretas para mim. Que isso? Não, então acho que o resumo básico aqui, o que vai acontecer? Paulo ele vai explicar sobre a viagem que ele faz até Jerusalém, onde estavam os outros apóstolos. Ele vai falar da conversa que ele teve com esses apóstolos e qual foi o veredito que eles deram em relação ao ministério que ele já estava desempenhando há 14 anos. Então ele passa 14 anos ali, né? A gente tem que lembrar que ele já tinha ido a Jerusalém uma vez, não foi aceito, foi tirado de lá, ficou um tempão fora de lá. Ele não estava pronto, né?
Porque ele já queria chegar lá e dizer, não, mas eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, Com os dois eu sou pés cara. no peito. Ele ainda era o velho Paulo. Aí Deus o tira, né? Ele fica 14 anos fora e depois de 14 anos trabalhando ali com os gentios, ele volta para dar satisfação, né? Satisfação do trabalho dele. Exatamente. E também tentar mostrar credibilidade no apostolado dele. Exatamente. E tudo mais. Mostrar que ele não estava andando na contramão, né, do cristianismo. Então essa primeira parte aqui ele vai mostrar como foi esse relacionamento dele 14 anos depois com os apóstolos, qual foi o veredito deles, e também ele vai contar o que aconteceu quando Pedro resolveu fazer uma visitinha pros gentios e a treta sinistra que deu lá, que a gente vai chegar nisso no final do episódio. Muito bem. Então vamos lá. Treta apostólica começando em 3, 2, 1 agora. Pega a sua Bíblia, acompanha a leitura aqui com a gente e a gente vai comentando os trechos aqui desse capítulo. Bom, Então, lê até o verso 10 agora rapidamente, então, para dar essa introdução. pra gente introduzir. E a gente vai pegando verso a verso. Então, bora aí. 14 anos depois, a minha versão, é bom colocar aqui, né? É a nova versão transformadora. Eu e Maiara estamos Linguagem mais aprazível. Exatamente, estamos com Bíblias iguais aqui. Eu sou clássico aqui. Você é clássico. Tô no Joãozinho aqui. Vamos lá. 14 anos depois, voltei a Jerusalém, desta vez com Barnabé, e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me, em particular, com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços, anteriores e presentes, fossem considerados inúteis. Versículo 3. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Versículo 6. Quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Versículo 8. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Versículo 10. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com muita dedicação. Então a gente percebe na leitura que Paulo não tinha problema nenhum com os apóstolos. Nenhum. No entanto, que os apóstolos aqui apoiaram o trabalho dele, retificaram, confirmaram o apostolado dele. Ou tipo, aí não tinha treta nenhuma, né? Não tinha treta nenhuma. Inclusive, tinha um grego com eles, que era Tito. E se eles ainda pensavam que a graça, para haver graça, precisava ser acrescentada alguma coisa, aquele momento seria o momento perfeito para eles, apóstolos, declararem, né? Entendeu? O que está acontecendo aqui, na verdade, né? Paulo chega lá e fala assim, ó, esta aqui é a minha mensagem, e temos aqui um exemplo de um jovem gentil, né, convertido, mas que não é circuncidado. Deem o veredito de vocês. Ou seja, Tito era cristão, porém nacionalidade não grega. Judeu. Exatamente. Então, só para a gente entender, ele era grego, se converteu ao cristianismo, sim, mas não tinha práticas judaicas, né? Não tinha práticas judaicas. Uma coisa que me chama atenção aqui no texto é que tudo que Paulo fazia era por ordem divina. Isso. Você vê que até a ida dele a Jerusalém, no verso 2, diz que foi por um apocalipsis, que é a palavra grega aqui para revelação. Então ele recebeu uma revelação, por isso ele foi para Jerusalém. Ele não foi lá porque ele sentiu assim, né? Nossa, tipo, ninguém acredita em mim, que coisa. Boa, Jerusalém. Vou lá para poder validar meu discurso, né? Não, ele foi lá a mando de Cristo. Cristo mandou ele ir e ele foi. Foi acompanhado com Barnabé. Ele demorou 14 anos para fazer Exatamente. Acompanhado por Barnabé e por Tito. E nós vemos aqui que a mensagem deles é a mesma.
Então, o propósito da visita de Paulo a Jerusalém foi dar mais credibilidade ao seu apostolado. Sim. Ele foi lá para poder comparar a pregação que ele estava fazendo, porque, Paulo, ele prega esse evangelho aí, mas ele não é um dos 12. Ele não estava lá com Jesus, andando, vendo os milagres e tudo mais. Então, assim, a mensagem que ele está pregando é outra. Os apóstolos estão ensinando outra coisa. Ele falou assim, não, gente, 14 anos depois, Deus falou assim, vai, filhão. Eu fui, cheguei lá, conversei com os caras, expus a minha mensagem, eles falaram, irretocável. Tá tudo certo. É isso aí mesmo que a gente tá falando. Não tem o que tirar nem pôr. Então ele diz aqui, olha, não teve nada. Inclusive, aí ele vai dizer aqui no verso 3, nem Tito, que estava comigo sendo grego, foi circuncidado. Ele não foi constrangido. Na verdade, ele até foi, mas ele diz aqui no verso 4, por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzindo a escravidão. Ou seja, ele foi por causa dessa galera que tá aí disseminando essa coisa em vocês, esses falsos mestres, né? Então, quando a gente chegou lá, os apóstolos olharam e falaram assim, não precisa, tá tudo certo. A gente já viu aqui a experiência de Pedro, que foi um cara que sofreu isso em primeira instância, ele, recebeu visões de Deus ali dizendo que não era para você declarar impuro aquilo que Deus tinha falado, que já estava tudo certo. Então é isso aí, a nossa mensagem tá certa. E aí ele diz aqui, olha, nem por um instante, no verso 5, a gente arredou o pé. Por quê? Porque se a gente arredasse o pé e deixasse Tito ser circuncidado, o que aconteceu? O evangelho ia sofrer uma ameaça. Inclusive ia impactar até a gente hoje, né? Exatamente. Ia imagina. até hoje. Agora você imagina, por exemplo, se isso dá ruim e um Lutero da vida não chega numa carta de Gálatas, por exemplo, com Paulo fazendo uma exposição tão clara do evangelho. A gente já está sob domínio da religião da Idade das Trevas até hoje, talvez. Não sei se poderia acontecer uma outra coisa. Claro que Deus tem o seu jeito sempre de trabalhar. Mas você imagina, na nossa história, como isso faria uma diferença muito grande. Então Paulo está falando que, olha, o evangelho estava sob ameaça, ele podia ser destruído. Por quê? Se a gente aceitasse que Tito fosse circuncidado para ser salvo, a gente estaria mudando o nosso discurso. O discurso e a prática não estaria ressonando. E isso deixa muito claro em ver na atitude de Paulo o quanto ele era zeloso pela essência do evangelho. Exatamente. Aí você tocou num ponto. Antes ele era zeloso pelo tradicionalismo judaico. Perceba que Deus ele usou esse zelo de Paulo, só que agora ele o converte para algo que vai ser verdadeiramente bom. Você falou de tradições judaicas e tal. O que eram as tradições judaicas, assim? O que eles faziam? O que era esse negócio de, eram as discussões periféricas e não a essência do evangelho que eles discutiam? Eram os ritos, né? Então tinha os rituais de purificação, que fazia parte, as festas, né? Os feriados. Os feriados religiosos, o próprio dia de sábado, do 7º dia. Entrava também a questão da circuncisão. Eram práticas judaicas. Sim. Que aí eles achavam que quem não fizesse isso, se convertesse ao cristianismo e não seguisse esses ritos, não era cristão verdadeiro. Ele não poderia ser salvo. Você até era um cristão, mas era um cristão de segunda categoria, assim, entendeu? Você não era um cristão ISO 9000, entendeu? Com selo de aprovação do Inmetro ali, não tinha. Então, a treta toda que tá acontecendo é essa. Falou, legal o evangelho que você tá pregando aí, mas a gente vai precisar ir de novo em cada lugar. Por quê? Porque você não ensinou direito. Então a gente vai precisar passar. Ele falou, não, gente, o que eu ensinei é o evangelho sólido, é o evangelho essencial. Porque é interessante que todas essas coisas, por que elas são periféricas? Porque todas elas tinham o mesmo propósito. Qual era o propósito da lei? Mostrar o quanto nós somos carentes da graça de Deus. Porque se você coloca a lei em cima do ser humano, você vai ver que nenhum ser humano consegue suportar o peso da lei. Aí teve que vir Deus cumprir, e através dele, aí sim a gente pode cumprir. Aí através dele ele fala, é isso. Então a lei apontava para quê? Para Cristo. Os rituais apontavam para quê? Os sacrifícios apontavam para quê? As festas apontavam para quê? Entendeu? O sábado aponta para o quê? Entendeu? As próprias dietas, a questão de santificação, todas elas apontam para o quê? Apontam para Cristo. Aí chega Jesus, exerce o ministério e é morto. Por quê? Porque a galera estava focando no periférico, não estava focando no essencial. Cristo chega, todas as placas apontando para ele e o povo, entendeu? E agora continua. Jesus foi embora, estabeleceram o cristianismo. Aí tá falando assim, não, Jesus, né? Não, Jesus assim, não, Jesus é legal e tudo, mas e as doutrinas? E as ovelhinhas ainda? E a circuncisão? Entendeu? E Paulo falou, não, vocês não estão entendendo. Não é isso. Não, Paulo, mas então. Aí ele vai lá, fala com Pedro, fala com Tiago, fala com João. Falei, então, e aí?
será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu tô errado na minha convicção aí. É isso mesmo. Uma coisa interessante também, inclusive uma dica de leitura aqui, que foi meu amigo Isaac que me passou essa dica de leitura. Li o livro, tô gostando, estou relendo e acompanhando o nosso guia de estudo lendo esse livro, que é do Augustus Nicodemos, Livres em Cristo, a mensagem de Gálatas para a igreja de hoje. E aqui ele fala, num dos capítulos desse livro, que Paulo, ele teve uma estratégia muito inteligente em ir a Jerusalém conversar com os líderes primeiro. Não, porque a acusação que chegou... E até para deixa eu conversar com os líderes primeiro, deixa eu otimizar o meu tempo Ele aqui. foi humilde. Do que conversar com o povo e ir enfrentando o povo. A ideia da galera, né? Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma opinião. Então eu vou direto em quem interessa. Eu pego a opinião de quem realmente interessa e eu trago essa opinião. Porque é isso aqui que vale. Eu tô vindo diretamente à fonte, né? Eu fui à fonte, eu fui lá falar com eles e eles disseram que tá tudo certo. Engraçado a expressão que ele usa, né? Aqueles que pareciam ser de maior influência, esses digo que me pareciam ser alguma coisa. Parece que ele tá desdenhando dos apóstolos, né? Esses caras aí que se acham, né? Não, o que ele tá falando aqui, ó. Eles são as pessoas mais importantes? São, mas não é por causa disso, entendeu? Tipo, pra mim não faz diferença porque pra Deus não faz. Mas a questão aqui o quê? Os próprios dissidentes, os próprios falsos mestres, eles deificavam esses apóstolos, não, como se fossem os próprios cristos, assim, entendeu? Como se eles fossem divindades, fossem santos. E essa é até uma postura que nós, como igreja hoje, no cristianismo moderno, temos. A gente estabelece as autoridades da igreja o selo de deidade, de divindade. Então, o que o cara falou é inerrante. Mas peraí, o que ele falou tá na palavra, tá aqui na Bíblia, vem de Deus mesmo. Então assim, o cara pode ser a pessoa mais famosa, pode participar de um programa da Novo Tempo aí que tem uma alta audiência. Peraí, o que ele tá falando é bíblico. Não é só porque ele é famoso, não é só porque ele é adventista ou que ele é batista presbiteriano, que se ele é o líder da sua igreja. É bíblico. É Bíblia, a questão aqui é a Bíblia. Então, Paulo tá falando que, olha, Deus não liga pra isso, o que Deus liga é o quê? É a essência, é o coração. E eles antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, eles reconheceram a graça que me foi dada. Ou seja, esses homens, eles validaram o testemunho que eu estava dando, o evangelho que eu estava dando. Eles falaram, não, é a mesma coisa, a gente não está divergindo. Só que você foi dado uma abordagem, um ministério de quê? De falar com os de fora. A gente está falando com os de dentro. Interessante é que naquela época, os judaizantes, né, que foi até o termo que a gente usou nos episódios anteriores, que eram esses que ficavam só em cima de tradições e discussões periféricas, eles se escandalizaram. E nós hoje, por vezes, no meio cristão, nós nos escandalizamos com o próprio evangelho, né? Do tipo, não, mas isso aí, a graça, por exemplo, é um negócio que... Não dá. Não, desse jeito não. A prova disso é que, assim, é difícil você conseguir conversar com uma pessoa e falar assim, ó, nós somos salvos pela graça. Vai dar um comichão nessa pessoa, a garganta dela sozinha vai falar assim, mas precisamos obedecer. E isso não é um mal que acomete, por exemplo, nós somos adventistas, podemos falar da nossa casa, né? Não é só o problema do adventismo. Do cristianismo. Isso é um problema do cristianismo. Ser humano. Exatamente, porque é muito difícil você aceitar que, peraí, mas como assim? É de graça? É graça? Eu não tenho que fazer nada? Então eu posso fazer tudo? Não posso fazer nada. Então fica esse... Inclusive nesse capítulo ainda, mas semana que vem a gente vai discutir mais sobre a praticidade disso da graça, vida, né? Exatamente. Bom, vamos correr aqui com o texto. A gente ainda tem um finalzinho aqui do nosso episódio. A continuidade aqui do versículo 11, né? 11 a 14, né, Isaac? Isso. Então vamos lá. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Olha aí, Paulo dizendo. Nossa, mas o que é de tão grave que Pedro fez, gente? No começo, quando chegou, né, no caso Pedro, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, ou seja, do evangelho com E maiúsculo, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Sabe o que mais me chama a atenção nesse discurso de Paulo? A gente acha hoje, a nossa compreensão popular do evangelho é que o evangelho é só o start da minha vida como cristão.
Então, tipo assim, o evangelho é aquela boa nova, fala, não, Jesus, legal. Uma vez que eu venho para Jesus, aí agora são os deveres da religião, é a obediência, é a ética, são os cultos, né? Só que o que a gente precisa entender é que o evangelho, ele não é o ABC da vida do cristão, ele é todo o alfabeto, ele é a razão pela qual nós vivemos. E o que Paulo diz aqui? Ele tá falando assim, Paulo estava comendo com a galera de boa, vieram os caras lá, amigos de Tiago, não necessariamente eles estavam representando a opinião de Tiago, né? Preciso deixar isso claro. Mas eles vieram da parte de Tiago e aí Pedro pensou assim, não, o que Tiago e a galera vai achar? E ele para de comer com os gentios e fica comendo só com os judeus. Ok, beleza, você chamaria isso de quê? De algo deselegante. Uhum. O que Paulo diz? Não estavam seguindo o evangelho. Olha. Saíram da essência do evangelho. Porque o evangelho ele não faz distinção de pessoas. Mas não é só essa questão também. Não é só a questão de não fazer acepção de pessoas. Pedro, ao se separar dos gentios e sentar só com os judeus, ele estava falando com seus atos o quê? Eles não são salvos. Sim. Só quem está salvo é quem está sentado no essa turma negócio. Por quê? Porque eles não obedecem obras. Olha só. Então esse ato é literalmente uma quebra e uma negação do evangelho. Eu estou falando assim, os gentios que não estão sentados comigo aqui, eles não obedecem, portanto eles não estão salvos. E aí até Barnabé diz aqui, Paulo, né, deixa de sentar com os caras. Então, Paulo entende que isso daqui é uma ameaça direta ao evangelho, do próprio líder. Então ele está falando assim, cara, imagina, Pedro, o cara mais influente do cristianismo moderno, tá fazendo isso, até o meu pupilo, né, até o Barnabézinho aqui tá seguindo a hipocrisia dele. Então, assim, aí ele sente uma necessidade de fazer o quê? Dar um confronto direto, e face a face e reprová-lo por causa dessa atitude. O bom é que Paulo não ficou falando mal de Pedro pelas costas. Olha que absurdo, você tá vendo o que Pedro tá fazendo, que coisa ridícula. Não. Ele seguiu o evangelho. E olha que louco, né? Porque quando a gente estudou Pedro na temporada passada, a gente falou muito sobre o caráter de Pedro, né? Aqui a gente tem só uma posição de Paulo, né? Sim. Paulo repreendeu Pedro, mas não tem a reação de Pedro. Só que lá na carta de Pedro, você lembra? Sim. Pedro citou Paulo, né? Falando que ele era um defensor do evangelho. Exatamente. Colocando as palavras de Paulo como a própria escritura sagrada. Pedro foi humilde, as demais escrituras, né? Ele acatou aquilo, mudança, levou... Né? Exatamente. Levou aquilo pra vida, né? Eu acho que a mudança dos dois apóstolos a gente encontra aqui, né? E aqui tem uma lição pra gente, né? De quando somos repreendidos, e somos sim, porque erramos, mesmo estudando e tentando aprender cada dia mais, nós erramos, nós caímos, né? E por vezes somos repreendidos. Mas Pedro não ficou com magoazinha de Paulo, não, né? Ele aceitou a repreensão. E sabe o que é importante a gente frisar, Bianca? Que é isso que eu falei, tipo, se o evangelho não tá presente o tempo todo na nossa vida, na nossa caminhada cristã, olha o que acontece. Pedro, ele estava de boa com o que foi... Paulo apresentou o evangelho, não é isso aí mesmo. Pedro acreditava naquilo. Por um momento que ele nega, entre aspas, aqui o evangelho, o que acontece? A conduta dele passa a ser diferente. Então a gente fala assim, não, a graça é só um negócio inicial, é só Deus nos salvando, mas depois a gente vai para a obediência. Calma. No momento em que eu paro de acreditar na graça, de falar assim, que é só por meio de Cristo, tudo por água abaixo, que eu tento fazer pela minha própria razão, o que vai acontecer? Eu vou destratar os outros, eu vou olhar de cima para baixo, entendeu? Então, sem a graça, o que acontece? A gente começa a viver de qualquer forma, a gente começa a viver uma espécie de anti-evangelho. Então, aqui no capítulo 2 é isso que Paulo vem mostrar. Qual é o efeito da graça na vida da pessoa, né? Ela só age conforme a palavra de Deus, como foi com ele. Ela busca, sim, a aprovação dos outros, mas não porque sem essa aprovação não viva, não. É para ter certeza de que o reflexo de Cristo está sendo refletido através das ações dele, através do ministério, através da pessoa, do que a pessoa é. E ela também vai aprender a lidar com os confrontos, com os conflitos, com as diferenças, da mesma forma como Jesus faria. Então Jesus ensinou, se você tem um problema com alguém, vá conversar com essa pessoa, não fique disseminando pelas costas. Exatamente. E aqui ele termina a exortação a Pedro, cara, depois ele vai fazer uma exposição teológica para Pedro, para lembrá-lo do evangelho. Mas por enquanto ele vai falar o seguinte, aqui no final do verso 14. Se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? O que ele está falando aqui? Pedro é judeu, mas vive como gentil? O que ele está falando? Olha, você é judeu. O que é o judeu? É o cara que não peca, que tem a lei e que acredita em Deus. Você está vivendo como alguém que não acredita, que é o gentil. A gente não considera os gentios, esses pecadores incircuncisos? Você está vivendo que nem eles, porque você está sendo incrédulo na graça de Cristo. Então, se você que é judeu, que tem a mensagem da salvação, que tem o evangelho de Cristo, está vivendo como um incrédulo, por que você está exigindo dos incrédulos que tenham a fé de um judeu? Olha a sua incoerência, Pedro. Então, Paulo aqui, ele nivela tanto o judeu como o gentil no mesmo nível. Ou seja,
O judeu que acha que é alguma coisa, ele está no mesmo nível do gentil. Todo mundo é incrédulo diante da graça de Cristo. E todos nós necessitamos desse tipo de graça. O evangelho é um só, e o evangelho com E maiúsculo é... Clama pelo diferente. Exatamente, clama pelo diferente. Nós somos, somos contra a cultura, Pedro né? não estava sendo diferente, Pedro estava sendo igual a qualquer um que já pisou nessa terra. Exatamente. Bom, muitas lições bacanas aqui desse episódio de hoje, para mostrar que o evangelho, a essência do evangelho une todas as pessoas deste planeta Terra, tá bom? Então, diferente aí, quem sabe, dos seus costumes na sua igreja, na sua comunidade cristã, evangélica, enfim, a graça, o evangelho é um só, para todos, né? Não tem distinção de pessoas, raça, credo, Diante nada. da justiça de Cristo, todos nós, por melhores que sejamos, somos iguais, porque todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Jesus. É o evangelho que nos une. Chega mais, porque o Contra a Cultura tá com uma temporada super bacana, falando aí sobre a carta que Paulo enviou para os Gálatas, e tem muita coisa legal pra gente aprender, tá bom? Estamos aí no 3º, vamos pro 4º episódio na semana que vem, e a gente se encontra então na semana que vem. Nosso tempo terminou, mas eu espero vocês no próximo episódio. Maiara, até lá. Até lá, Bia. Isaac Rezende, valeu, até semana que vem. Valeu, Bia, até semana que vem. Obrigada a você que acompanha a gente pelo vídeo, pelo podcast, pela Rádio Novo Tempo. A gente se encontra na semana que vem, se Deus assim permitir. Um beijo!